Fala, meu povo, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Andréia, Cirlane. Bom dia. Giovana, Ítalo, Mariane. Vamos devagarzinho para todo mundo começar a entrar. Eu já vou começar a dar uma matériazinha, tá? Vocês podem me ajudar aí. Aonde que a gente parou na matéria? Que eu não lembro, tem tanto tempo que eu nem lembro mais. Vou fechar essa janela que tá atrás de mim aqui também, que a quantidade de bicho aqui é grande. Então, o barulho também é grande. Vai atrapalhar. Eu não sei se vocês conhecem a ferramenta, não sei se já usaram.
cumprimento de sentença, né, Cirlane? Eu só não lembro mais ou menos se era... no slide 3, mais ou menos aonde, sabe? Intimação. Obrigado, Mariane. Excelente. Gente, vamos falar um pouquinho da ferramenta que a gente vai ter que utilizar. Eu acho que foi a melhor que eu consegui, de última hora, sim. Dá pra gente interagir bacana, ela funciona por 40 minutos, cai, é só a gente depois reentrar depois, não tem problema não. A gente entra e segue se cair, tá? Eu mando um novo link para todo mundo no WhatsApp, então fique esperto no WhatsApp aí. Vamos lá. Dez pessoas, tem pouca gente, hein? Vamos esperar um pouquinho. Do lado aqui a gente tem um chat, que dá pra gente fazer aquela mesma interatividade. E aqui eu achei mais bacana do que o YouTube, porque daqui eu consigo compartilhar a tela. Aí a gente, qualquer coisa, mostra os slides, faz um esquema bacana, tá? Eu vou ter que bolar uma forma melhor dessa câmera minha aqui também, que minha câmera do Note é ruim, cara. Mas eu vou bolar. Relaxa que a gente vai dar uma solução. Me dá mais 2 minutinhos, a gente começa. É rapidinho, prometo pra vocês. Desculpa a demora. No começo vai ser assim mesmo. Aí é só para conseguir mostrar para vocês. Segue nosso slide aí, vocês estão conseguindo visualizar, né? Meu povo, enquanto a tela estiver compartilhada, eu não consigo visualizar o chat. Então preciso que vocês falem, tá? Todo mundo tem a oportunidade aí de abrir o microfone e falar. Vamos embora. Esperamos que deu para esperar. Né? Vamos aqui compartilhar agora a tela para começar. Qualquer interrupção que vocês precisem fazer, eu preciso que vocês façam por áudio. Não consigo ver enquanto eu estou com a tela compartilhada o chat. A gente parou então em cumprimento de sentença. A gente tinha visto uma teoria geral da execução, não foi isso?
Falei para vocês que a gente ia dividir a matéria basicamente em dois caminhos, né? São dois procedimentos distintos. O procedimento do título judicial, o rol dos títulos judiciais está lá no 515, e o procedimento do título extrajudicial previsto lá no 784. A gente inicia essa primeira etapa com o procedimento do título judicial, que é o cumprimento de sentença, e a gente chegou a ver o rolzinho lá taxativo dos títulos judiciais. Eu acho que foi mais ou menos ali que a gente parou, não foi? Vimos também nas aulas anteriores a questão da liquidação. A gente viu que, como regra, a sentença tem que vir certa e líquida, mas em alguns momentos o juiz não consegue prolatar essa sentença de forma líquida. Nesses casos, eu vou ter que utilizar o procedimento da liquidação de sentença. Esse procedimento ele se desdobra em dois. Eu vou usar ou do procedimento da liquidação pelo procedimento comum, tá? Ou o procedimento mais célere, em que eu tenho a apresentação ali direta, não de contestação, mas sim sigo o procedimento da prova pericial, né? Não é isso? Visto liquidação, passamos para o cumprimento e vimos lá e paramos aí na história dos títulos judiciais. Vamos rever só um pouquinho, como a videoaula rende um pouco mais, eu acho que dá para a gente rever um pouquinho para desenferrujar desse período que a gente estava parado. Uma vez que eu tenho um título judicial, esse título ganhou força para ser executado por um juiz, né? Por uma atividade, por uma tutela jurisdicional. Essa tutela jurisdicional me gera uma decisão, pode ser uma decisão interlocutória ou uma sentença, e essa sentença, uma vez que eu tenho uma obrigação inadimplida, uma obrigação não cumprida, né? Um direito subjetivo, lembra? Não cumprido, está suscetível de prescrição por ser direito subjetivo, e uma vez que ele não é cumprido, eu tenho que forçar, utilizar a força estatal, o monopólio da força do Estado, tenho que usar a força estatal para obrigar a pessoa a cumprir aquela determinada obrigação, beleza? A gente viu que no Código de 73 até 2005, a gente utilizava esse cumprimento de sentença em um processo apartado, então eu pegava uma cópia da sentença e abria um novo processo. E de 2005 até 2015, a gente adotou a história do processo sincrético. Então, nosso processo civil hoje em dia é um processo sincrético em que eu faço a execução daquela obrigação judicial nos mesmos autos, não faço mais em autos apartados. O CPC de 2015 seguiu na mesma dinâmica, né? Então, a gente usa a história do processo sincrético hoje, é uma fase processual como regra. Excepcionalmente, eu vou ter que abrir um processo em separado, mas como regra geral, eu sigo no mesmo processo, nos mesmos autos, só abrindo uma nova fase. Uma vez de posse desse título, eu tenho duas possibilidades de fazer esse cumprimento, ou um cumprimento definitivo, quando a minha decisão já está transitada em julgado, então ela não é passível mais de recurso, né? Então a probabilidade de mudança dela é ínfima, é muito pequena, a gente chama esse cumprimento de definitivo. E a gente tem a possibilidade também de fazer o cumprimento de sentença provisório. Esse cumprimento provisório se dá quando a gente tem ainda a pendência, né, de julgamento de um recurso, lembrando que daquelas pegadinhas que a gente viu lá na liquidação, a liquidação provisória, o recurso pode ser com ou sem efeito suspensivo, enquanto que no cumprimento provisório de sentença o recurso tem que ser recebido sem efeito suspensivo. Tá? Então, é um requisito para o meu cumprimento provisório ser iniciado, é a falta da não ter efeito suspensivo naquela decisão que está passível de recurso ainda. A gente viu também, até porque tem a ver com a liquidação, a possibilidade da gente fazer a história de um cumprimento parcial, quando eu tenho parte líquida e parte ilíquida, não é assim? Então, tenho essa possibilidade também. Nesses dois casos, tanto no cumprimento provisório,
eu tenho uma flexibilizaçãozinha do processo sincrético. O cumprimento provisório vai ter que se dar em processo apartado, justamente porque, como ele é provisório, os autos têm que subir para a instância superior para o recurso ser julgado, tá? E então, no cumprimento provisório, eu faço em processo apartado, flexibilizando, mitigando a história do processo sincrético. Beleza? Visto tudo isso, é um monte de informação aí, vamos dar uma olhadinha no procedimento em si, no caminho a se seguir. Vamos falar primeiro, nesse primeiro momento, do cumprimento definitivo, depois a gente trata do provisório, para não bagunçar. No cumprimento definitivo, ele se inicia então com um trânsito em julgado daquela determinada decisão, não é passível de recurso mais, tá? O credor então faz uma petição incidental, porque ela é de meio de processo, ela abre uma nova fase, ela não abre um processo novo. Então a gente inicia com uma petição incidental. Essa petição incidental tem alguns requisitos a cumprir, muito menores do que dos 319 e 320 do CPC. E ela tem que apresentar o credor, né, que é o interesse do exequente, lembra do princípio? O credor, então, vai ter que apresentar o valor e como chegou a esse valor com uma planilhinha de débitos, né? Vamos tomar por base aqui o cumprimento definitivo de pagar quantia certa, que eu acho que é o mais fácil, depois a gente segue para as outras modalidades de cumprimento, fazer, não fazer, obrigação de fazer, não fazer e de entregar, tá? Uma vez que é apresentada essa petição com essa planilha, o juiz vai fazer uma análisezinha de admissibilidade para ver se cumpre todos os requisitos. Se não cumprir, manda emendar. Se cumprir, ele vai mandar intimar o devedor para que ele pague em 15 dias, conforme está no desenhozinho aí. A gente vai ver como se dá essa intimação, cada passo desse que vocês estão vendo aí, a gente vai dar um zoom e vai fazer pormenorizado. Então, os primeiros 15 dias da intimação é para que o devedor pague. Se esse devedor não pagar nos 15 dias, automaticamente incide uma multa de 10% e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença de 10%. Essa multa, ela é porque a gente viu que a execução utiliza como armas, né, como ferramenta, a coerção e a expropriação. Então, a gente já bota a multinha logo na largada aí como coerção para a pessoa pagar, né? Ele teve 15 dias para pagar espontâneo, não fez, então vamos dar uma multinha para ver se agora ele paga. Está previsto no 523, parágrafo 1º, e os 10% de honorários previsto no mesmo local é da fase de cumprimento de sentença. Lembra que você já tem honorários fixados na fase de conhecimento lá, então eles se somam, tá? Então, por exemplo, um advogado que tem 10% na fase de conhecimento vai ter mais 10% da fase de cumprimento de sentença. Se ele tem 20%, que é mais ou menos o teto que a gente tem lá da fase de conhecimento, ele vai se somar aos 10% da fase de cumprimento de sentença, totalizando, então, 30%. Finalizado esses 15 dias, então, multa de 10 e honorários advocatícios de 10, previsto no 523, parágrafo 1º, e abre o prazo, inicia-se o prazo automaticamente, não volta para a mão do juiz, tá? Automaticamente abre-se o prazo para o devedor apresentar o seu contraditório. O contraditório aqui no cumprimento de sentença se chama impugnação ao cumprimento de sentença, enquanto que no processo de conhecimento é contestação e na execução de título extrajudicial embargos à execução. Então, aqui é impugnação ao cumprimento de sentença. Essa impugnação é apresentada nos mesmos autos, né? Eu não a apresento em autos apartados, um pouco diferente do que acontece com o cumprimento, os embargos à execução, que são diferentes. E, desculpa que eu passei aqui, tá? Ela tem uma matéria restrita de defesa. Eu não vou poder alegar qualquer coisa
na minha impugnação ao cumprimento de sentença, lembrando que eu já tinha exercido meu contraditório de forma exaustiva na fase de conhecimento, então não vou poder ficar rediscutindo coisas do conhecimento, é aquele princípio da fidelidade ao título previsto no 509, parágrafo 2º. Essa impugnação ela vai ser julgada, como regra, essa impugnação é recebida sem efeito suspensivo, né? Eu tenho algumas possibilidades dela ser recebida com efeito suspensivo, mas como regra ela é recebida sem efeito suspensivo. O juiz julga isso e a natureza dessa decisão que julga a impugnação vai variar a depender do resultado da impugnação. Se a impugnação é julgada improcedente no todo ou em parte, a gente tem que concordar que a execução segue, e se a execução segue, a decisão não tem natureza terminativa, então é uma decisão interlocutória, atacável por agravo de instrumento. Se a decisão extingue o cumprimento de sentença, tem um provimento total ali como resultado da extinção do cumprimento de sentença, uma decisão terminativa de processo vai ser atacável, então, através do recurso de apelação. Beleza? Então, mais ou menos o procedimento é esse. Deixa eu sair da tela um pouquinho, só para ver como é que vocês estão aí, que eu estou meio perdido. Vamos lá. E aí, tudo bem? 12 pessoas só, adesão baixa, hein, cara? Tudo bem com vocês aí? Cadê? Liga a câmera, meu povo. Quero olhar pra cara de vocês, cara. Oi, Fran. Mais interatividade. Lá no YouTube vocês estavam mais participativos ontem. Sim que é bom. Liga aí que eu quero ver. Só eu que tenho que estar. Carinha é ruim, hein? Meu povo, foi muita informação? Foi um pouco rápido, né? Alguma dúvida até aqui para a gente seguir? Cara, o Rafa tá na cama deitado, velho. Que vergonha. Então tá. Vimos um pedaço bom já do que a gente já tinha visto, né? Beleza. Olha, eu podia ter gravado por aqui. Estamos aprendendo, né? Vamos ver como é que a gente faz aqui. Pronto, vamos embora. Vamos seguir para o slide então, beleza? Pode ser? Vamos mandar aí agora. Estou mandando a tela de novo. Então, seguindo mais ou menos no que a gente estava falando, o cumprimento é uma petição, se dá com uma petição incidental, e uma vez que ele se dá com uma petição incidental, eu faço a intimação como regra da outra parte, né? Por que eu faço a intimação? Porque a pessoa já foi citada lá na fase de conhecimento, eu não tenho necessidade como regra de citá-la novamente. Essa intimação, ela se dá normalmente pelo Diário da Justiça, pela publicação do Diário da Justiça, ou então
Hoje em dia, em tempos de PJE, eu dou por meio eletrônico lá pelo PJE, tá? E através do advogado. Em alguns casos excepcionais, vocês vão ver porque não tem advogado ou porque o advogado é a defensoria pública, eu não consigo intimar pelo Diário da Justiça, vou ter que intimar de outra forma. O primeiro caso desses é quando eu não tenho o advogado ou quando o advogado é defensor público. Nesses casos, então, quando o advogado é defensor público, a gente acaba intimando por AR, por carta AR, tá? Nos casos em que o réu foi revel, ele não foi citado em momento algum, ele foi citado por edital, né? Uma citação ficta, e não compareceu, porque quando ele é citado por edital e comparece, tranquilo, mas ele foi citado por edital e não compareceu, o juiz vai nomear para ele a curadoria especial. Eu não tenho um endereço para mandar um AR nesse caso. Então, nesse caso, ele será intimado novamente por edital. Muito comum confundir essas duas questões aí. E a gente tem uma previsão nova do CPC de 2015, do 246, parágrafo 1º, que nos estabelece que a gente tem a possibilidade das empresas, né, a obrigatoriedade das empresas manterem um cadastro ativo junto ao judiciário com as suas formas de intimação eletrônicas. Então, a priori por e-mail, né, de forma eletrônica. Quando essas empresas não tiverem procurador, né? Porque quando tiver procurador vai ser através do Diário da Justiça mesmo. Ficam dispensadas desse cadastro eletrônico do judiciário as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, essas pessoas estão dispensadas ali por força do seu porte ali, são pequenininhos, fica mais difícil de manter. Tranquilo? Passando para o próximo, eu acho que foi aqui mais ou menos que a gente parou nos títulos executivos judiciais, previstos lá no 515. Esses títulos, eles ganham sua força pelo judiciário, a gente já viu, é a ação jurisdicional que dá força a eles. O primeiro lá tem as decisões proferidas no processo civil, que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar a quantia, de não fazer, pagar coisa. São as obrigações que vocês viram com a tia Eleonora lá em obrigações, tenho certeza que isso está dentro da cabeça, bem fixadozinho lá. Quem viu com a Eleonora não esquece. Essas decisões basicamente são decisões interlocutórias ou sentenças, é a maioria dos casos, vamos dizer aí que é 90% dos casos aí quase. Eu tenho no inciso 2º a decisão homologatória de autocomposição judicial e no 3º a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial. Cuidado, essa história do 3 da autocomposição extra ser título judicial gera uma confusãozinha do aluno, ele lê extrajudicial e acha que é um título extrajudicial. Para ficar bem claro e para a gente não ter dúvida nenhuma, como que a gente pensa nisso? A decisão é o que é o título e não a autocomposição, né? Essa decisão homologatória passou pela mão do juiz, independente desse acordo, dessa autocomposição ter sido feita no escritório do advogado ou ter sido feita numa sessão de conciliação do nosso Sejusc. Então, de qualquer forma, passou pela mão do juiz, o juiz homologou aquilo. Então, a decisão do juiz é o título, independentemente se veio de um acordo judicial ou de um acordo extrajudicial. Beleza? Cuidado com isso. Se essa autocomposição extrajudicial não foi homologada, então repetindo, para não dar problema, se essa autocomposição extrajudicial não foi homologada, ela então não será título judicial e será título extrajudicial. Tranquilo? No 4 a gente tem o formal e a certidão de partilha, nos casos de divórcios e inventários, exclusivamente em relação a inventariantes, herdeiros e sucessores a título singular. Então, se eu tenho, imagina um inventariante ali
que não entregou determinado bem, que estava sob a sua guarda durante o período do inventário, feito a partilha, ficou para uma outra pessoa. Se ele não entrega, a gente pode executar numa obrigação de entregar, por exemplo, tá? Um veículo, uma obra de arte, sei lá o quê. Lembrando que esse formato de certidão de partilha é exclusivamente para quem participou do inventário, né? Não é para um terceiro, não teria lógica nenhuma um terceiro poder executar uma decisão no qual ele não participou do processo de conhecimento. 5. Crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Aqui são custas judiciais, são créditos de alguns auxiliares da justiça que participam do processo, honorários periciais, por exemplo, emolumentos cartorários, né? Imagina que eu precisei do serviço de qualquer dessas pessoas, precisei de uma certidão de cartório, foi requerida pelo juiz no processo e eu não paguei, não fiz o depósito desse valor, não paguei os honorários do perito por qualquer motivo. O perito vai ser um credor meu, né? Ele trabalhou, ele merece, e uma vez que esse crédito foi aprovado por uma decisão judicial, a perícia foi feita, uma perícia judicial, por exemplo, ele vai virar uma decisão passível de cumprimento de sentença, tá? Como regra, vai poder ser executada nos próprios autos. Interessante isso. Daqui para baixo, gente, no 6, 7, 8 e 9, a gente tem uma diferenciaçãozinha. Do 1 ao 5, as pessoas, como regra, são intimadas. Do 6 ao 9, as pessoas serão citadas, excepcionalmente. A citação é exceção. Por que as pessoas serão citadas e não intimadas? No 6, vamos lá, sentença penal condenatória transitada em julgado. Tivemos processo de conhecimento? Tivemos, mas na seara penal e não na seara civil. Então, eu terei que citá-lo para compor um novo processo de cumprimento de sentença. Neste caso aqui também, a gente tem que pensar que eu não vou fazer o cumprimento nos próprios autos. Aqui eu vou flexibilizar o processo sincrético também. Os autos penais vão ficar lá na seara penal, na vara de execução penal, enquanto que eu vou pegar cópia daquela decisão condenatória, que a pessoa teve um estelionato, por exemplo, ele tem a condenação penal e vai ter que ressarcir o dano causado com aquele estelionato. Esse ressarcimento vai ser discutido na seara penal, mas vai ser executado na seara civil. Tiro cópia da sentença, abro um processo novo na seara civil, distribuo, né, novinho, de cumprimento de sentença, e aquele réu do penal será réu aqui, será executado no processo de cumprimento de sentença civil, citação. A sentença arbitral funciona na mesma dinâmica. Eu tive um processo de conhecimento, mas numa outra jurisdição, numa outra seara de jurisdição, que é naquela jurisdição cedida ao privado por um juiz arbitral. A sentença arbitral, ela não pode ser executada no juiz arbitral justamente porque o Estado é que detém o monopólio da força, o particular juiz arbitral não poderia ali, por exemplo, fazer uma quebra de sigilo bancário e fazer um bacenjude, ou uma quebra de sigilo fiscal com um infojude. Ele não tem esse poder. Não tem o poder também de penhora. Tá? Então, a dinâmica é a mesma. Vou tirar cópia daquela sentença arbitral, abrir um processo novo na seara civil e vou ter que citar aquele réu do processo arbitral lá. 8 e 9 são muito parecidos, sentença estrangeira e a decisão interlocutória estrangeira. As duas precisam ser validadas, precisam ser chanceladas pelo STJ. Lembrando que é o STJ, tá? E não o STF, que faz essa validação. As duas, depois de passadas pelo STJ, estão aptas a serem cumpridas aqui no país, no nosso país. Teve processo de conhecimento? Teve.
não sei aonde foi lá, lá nas Maldivas, em outro lugar qualquer, sei lá onde foi, teve processo de conhecimento. Eu vou ter que abrir um novo processo de conhecimento com cópia dessa decisão aqui no Brasil, por exemplo, e citar aquela pessoa aqui no Brasil. Tranquilo até aqui? Deixa eu voltar aqui, tranquilo? Essa aula está sendo gravada, estou gravando com um programinha chamado Movave, mas eu descobri que a Omits permite a gravação também, tá? A ideia, Paulo, e os demais aqui, até dando uma explicaçãozinha, a ideia é que eu mande os vídeos com antecedência. Esse final de semana eu vou ver se eu consigo me organizar para isso. Eu estou com um tempo um pouco restrito, porque no sábado à tarde eu vou passar a tarde inteira gravando para uma pós-graduação em Minas e não vou ter esse tempo disponível. Mas o que eu puder acelerar no sábado e no domingo, eu vou acelerar, mandar os vídeos para vocês com antecedência e a gente vai fazer as lives só com dúvidas, beleza? Melhor assim, não é? Vambora. Minha carinha feia aí de novo. Meu povo, alguma dúvida até aqui? Se manifestem aí por áudio ou então pelo chat, por favor. Giovana, nenhuma. Rapaz, então tá melhor desse jeito, gravado, né? Vocês estão com pressa de se ver livre logo, mas desse jeito gravado ninguém tem dúvida. Tá melhor de explicar. Eita. Beleza, vou seguir. Se alguém tiver dúvida, grita aí, eu não vou conseguir ver, mas é só falar. Usa o áudio. Beleza. Estão vendo o slide aí, né? Vamos seguir então para a competência. A competência é muito fácil no cumprimento de sentença, cara, porque eu já, como regra, eu vou usar os mesmos autos, então eu já sei para onde eu vou mandar. Eu não tenho que me preocupar, não tenho que pensar na competência, a regra do cumprimento de sentença. Eu sigo nos mesmos autos, tá? O que a gente tem no cumprimento de sentença é uma flexibilização da fixação da competência, tá? O que acontece? A regra geral, então, é o juiz que sentenciou, eu abro uma nova fase no mesmo processo, segue na mão do mesmo juiz. Minhas exceções são os tribunais, se a instância de base é um foro privilegiado, é um tribunal, então, se competência originária vai ser lá no tribunal também, é o que eu vou fazer a minha execução, tá? E quando tem aquelas dinâmicas de sentença estrangeira e sentença penal e arbitral, eu trago para o cível, eu vou distribuir novamente. Uma vez que eu distribuo novamente, então vai ser escolhido um novo juiz competente. A grande diferença que a gente tem na execução, no cumprimento de sentença, é a história do negócio chamado Fórum Shopping. O que é essa história do Fórum Shopping, meu povo? Eu poder escolher. Shopping eu tenho uma margem grande de opções, né? Então eu posso escolher, aqui a gente também vai poder escolher. Como a execução é a busca de bens ou de determinada obrigação seja cumprida, e a dinâmica da carta precatória dá muito trabalho, é morosa, com o PJE facilitou um bocado, mas ainda é morosa, dá mais trabalho, eu tenho 2 juízes envolvidos no mínimo. Eu vou poder escolher então entre o domicílio do executado. Imagina que eu fiz o meu processo de conhecimento em outro local, que não foi o domicílio do executado, e agora eu quero transferir para o domicílio do executado. Por quê? Porque lá é mais fácil que ele cumpra a obrigação que eu estou executando, lá é mais fácil que ele tenha bens passíveis de penhora, lá é mais fácil de encontrá-lo para uma eventual intimação pessoal. O juiz, onde se encontram os bens sujeitos à execução, justamente pela mesma dinâmica, porque esses bens sujeitos à execução, se eu tiver que ficar fazendo essas penhoras por precatória, é mais difícil, é mais moroso, é mais caro. Uma precatória para o estado de São Paulo ou para o estado de Goiás é muito caro, tá?
Então é mais complicado um pouquinho. Se eu estou querendo penhorar bens, nada mais justo que a minha execução se dê no foro onde aqueles bens estão localizados, ali estão situados. Mais fácil. Juízo do local onde deva ser executada a obrigação, então a mesma dinâmica. Se eu quero que determinada obrigação seja feita, é mais fácil que seja feita no local onde o processo está do que por uma carta precatória, tem essa opção. Nesse caso, mesmo que o processo de conhecimento tenha ocorrido em local distinto dessas três opções aí, eu vou poder pedir um declínio de competência, vou poder pedir para que o juiz do conhecimento envie, tá, eletronicamente, hoje em dia, esses autos para uma dessas três opções que eu tenho aí. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho sobre protesto da decisão judicial. Qualquer título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, ele é passível de protesto. Eu já tinha essa previsão do protesto anterior, antes do CPC de 2015, mas eu pegava aquilo e eu fazia o protesto, o credor pegava e levava até o cartório e fazia o protesto sem problema nenhum, qualquer documento escrito. Certo líquido exigível pode ser protestado no cartório de protesto. Tá? O que a gente tem de novidade no CPC de 2015, então, com relação ao protesto? É a possibilidade de eu pedir para o juiz enviar a protesto a decisão. Não vou ser eu que vou tirar cópia daquela decisão e levar. Eu peço para o próprio juiz enviar aquela decisão, tá, a protesto. Eu tenho alguns requisitos. Eu posso pedir uma certidão premonitória lá do 828, a gente vai ver ela depois, mas eu tenho alguns requisitos. Para fazer o protesto, como regra, eu preciso dessa decisão ter sido transitada em julgado, né? Então, não posso fazer protesto como regra em cumprimentos provisórios, salvo no cumprimento de alimentos, tá? No cumprimento de alimentos eu vou poder fazer isso. Aquela decisão interlocutória, por exemplo, que faz a fixação dos alimentos provisórios, uma vez não cumprida, eu poderei protestar. Essa certidão que eu peço, ela é fornecida em 3 dias, tá? E depois eu tenho que pedir também o cancelamento dela, eventualmente, se eventualmente o devedor pagou. Neste protesto, se eu estou tentando rediscutir, rescindir a coisa julgada através de uma ação chamada ação rescisória, vocês vão aprender um pouco mais nela no 7º, lá em recursos. Essa ação rescisória ela visa quebrar uma decisão já transitada em julgado, quebrar uma coisa julgada. Então, para a gente ver que aquela história de coisa julgada material é imutável, mentira, hein? Dá para mudar, excepcionalmente, mas dá para mudar. Tá? Então, eu vou poder, em caso de uma ação rescisória, de uma anulatória, eu vou poder, na margem ali daquele protesto, inscrever a ação rescisória. Para que serve isso? Imagina que eu estou consultando o seu nome lá, estou consultando o nome da Beatriz lá para fornecer um crédito para ela, para vender um equipamento, sei lá, para alguma coisa, e vejo que ela tem um protesto. Eu abro aquele protesto e vejo que ela está devendo lá R$1.000, mas eu vejo também que ela está questionando aquele protesto através de uma ação rescisória. Então, isso é meio que para dar uma acalmada nos ânimos ali. Aquele devedor que está protestado, ele tem uma possibilidade de mostrar para aquela pessoa que está consultando o nome dele, que apesar de existir o débito, e esse débito já está transitado em julgado, ele está questionando através desse instrumento da ação rescisória. Tranquilo até aqui? Eu não estou mudando de tela, não. Vou seguir para a gente botar para render um pouquinho. Mas manda um áudio aí, tá? Qualquer coisa. A dinâmica é mais ou menos essa, gente. A gente acaba aqui com essa parte de cumprimento definitivo de sentença nesse último slide aqui. A gente vai tratar um pouquinho ainda dos cumprimentos em espécie no slide próximo e vamos tratar agora do cumprimento provisório. O cumprimento provisório tem uns detalhezinhos e os alunos às vezes se embolam um pouco, então eu preciso de uma atençãozinha maior.
O definitivo, então, a gente já viu que é quando eu tenho trânsito em julgado, e o provisório é quando eu tenho um recurso pendente de julgamento e esse recurso foi recebido sem efeito suspensivo. Porque se o recurso for recebido com efeito suspensivo, aquela decisão não pode ser cumprida ainda, né? Ela está suspensa. Tá? Então, quando eu tenho uma decisão não transitada em julgado com pendente de julgamento de recurso, esse recurso recebido sem efeito suspensivo, eu posso iniciar em autos apartados, aqui é diferente, flexibiliza o processo sincrético, eu posso iniciar em autos apartados um cumprimento provisório de sentença. Pessoal, quem é que vai julgar isso? O mesmo juiz que julgou o processo de conhecimento. Eu só faço em autos apartados porque aqueles autos que estão submetidos ao recurso vão mudar de instância, né? Como regra, eles sobem para uma instância superior e eu faço a minha execução na instância de base. Então, eu abro um cumprimento de sentença provisório, como regra na primeira instância, aí, na instância de base. Tá? A gente já viu que o cumprimento de sentença corre sempre pelo interesse e pela responsabilidade do exequente, são dois princípios, não só o provisório, mas o definitivo também, e a execução de título extra também. Princípio do interesse do exequente, eu nunca vi ninguém acordar com vontade de tomar uma execução, então não tem interesse nenhum em ser executado. O interesse é só de ser exequente para reaver os valores devidos ali. E o princípio da responsabilidade do exequente é que eu estou pedindo socorro, estou utilizando a força estatal. A utilização dessa força estatal pode gerar dano, tá? Seja um dano patrimonial, seja um dano moral. Todas as vezes que eu gerar dano ao executado pelo uso indevido da força ou por uma reforma da decisão, eu vou poder responsabilizar o exequente, né? O exequente vai ser responsabilizado, eu vou ter que cobrar esse dano do exequente. Vamos poder cobrar esse dano nos próprios autos, desde que liquidado, vou liquidar e vou cobrar esse dano nos próprios autos. Tá? Para o cumprimento provisório de sentença, essa responsabilidade do exequente ela tem um viés ainda maior, porque imagina que eu iniciei o cumprimento provisório de sentença, efetuei algumas penhoras, fiz algumas constrições ali, acabei impedindo o executado de utilizar do patrimônio, de gozar e fruir do patrimônio dele, e depois o recurso reforma a decisão e diz que o meu cumprimento é totalmente inválido, que aquela decisão que lastreia, que dá força ao meu cumprimento, ela é cassada ou ela é reformada, acabando com o meu cumprimento de sentença. Qualquer prejuízo que o executado tenha tido nesse período que o cumprimento estava ativo, terá que ser ressarcida. Aí a gente até inverte o polo, é uma situação engraçada, né? O exequente vai virar executado e o executado virará exequente, cobrando esses danos sofridos, tá? Em decorrência daquela execução anterior. No cumprimento provisório de sentença, gera muita dúvida e muita revolta. Como é que eu vou iniciar a penhora, sendo que eu ainda estou rediscutindo em eventual recurso aquele crédito, aquele débito, né? Eu lembro que durante as aulas vocês ficaram bem bravos com isso. Como é que se dá isso? Eu consigo acelerar. Lembra que na minha execução o advogado tem que ser ágil, não dá para ficar esperando o impulso oficial. Aqui o impulso é do advogado, o advogado tem que ser rápido. Uma vez que o advogado tem que ser rápido, ele inicia com o cumprimento provisório de sentença e ele consegue já fazer algumas penhoras. O que a gente não faz no cumprimento de provisório é efetivamente a troca de propriedade. A penhora é feita, a constrição é feita, o bloqueio é feito para garantir a execução, mas eu não faço a troca de propriedade, justamente para evitar danos ao executado com uma eventual reforma da decisão lá pelo recurso. Então, imagina que muda tudo com o recurso e eu já penhorei e vendi os bens que o cara tinha. Pô, é sacanagem, né? Então, eu faço a penhora como regra no cumprimento provisório, mas não faço a expropriação, não faço a troca da propriedade.
Tá? Fica lá parado o processo aguardando. Uma vez que é transitado em julgado, aí sim o juiz dá início às expropriações, adjudicações, tá? As vendas dos bens, né? As alienações. Caso o credor queira, de forma antecipada, antes do trânsito em julgado, antes do julgamento daquele recurso que está pendente lá de julgamento, quiser levantar ou transferir a propriedade, para evitar, né, para não deixar o executado com prejuízo, para evitar a irreversibilidade daquela decisão, e o juiz pode requerer uma caução, prevista lá no 521. Essa caução pode ser fidejussória, pode ser um fiador, como pode ser um bem. Tá? Uma caução real, uma garantia real. Tranquilo? Eu acho que vocês já viram essa parte também, quando vocês viram obrigações, né? Execução é justamente a parte processual das obrigações, quando as obrigações são inadimplidas. Essa caução, lembrando que essa caução é exigida justamente porque o meu cumprimento é provisório, no cumprimento definitivo eu não tenho essa caução. Tá? Essa caução exigida no cumprimento provisório, que visa resguardar o executado de eventuais prejuízos, que visa resguardar o juiz dos efeitos da irreversibilidade daquela decisão, poderá ser dispensada nos casos listados aí. Quando o crédito é de natureza alimentar, quando o credor estiver em situação de necessidade. Aqui nós estamos falando de sobrevivência, gente, nesses dois casos. Aqui nós estamos falando de subsistência. Não tem muita lógica eu requerer uma garantia para liberar um crédito alimentar. Tá? Quando pender agravo de RESP ou RE, aquele agravo do 1042 do CPC. Aquele agravo é uma exceção, é um recurso excepcional. Ele é utilizado quando, no RESP e no RE, eu tenho dupla admissibilidade, né? Admissibilidade bipartida. Quando essa admissibilidade bipartida, não é admitido o meu recurso na instância de base, na instância ACO, eu tenho a possibilidade de utilizar um recurso chamado agravo, muito comum lá, você vê o ARESP, né? Eu vou usar esse agravo para jogar somente a admissibilidade, o mérito por enquanto não. Somente a admissibilidade para a instância de cima lá para o STJ, para o STF. Vai ser distribuído um relator lá no STJ, por exemplo. Caso o meu agravo seja provido, vai falar, não, esse RESP aí cumpre os requisitos mínimos de admissibilidade, sobe com ele. Esse agravo, então, é o recurso cabível quando eu tenho uma negativa de admissibilidade na instância ACO, quando eu tenho uma admissibilidade bipartida. Tá? Vocês vão ver com mais calma isso em recursos. Quando a minha sentença estiver em consonância com súmula do STJ ou do STF, ou quando ela estiver em consonância com acórdão proferido em recurso repetitivo. Por quê? Por conta do efeito vinculante, por conta do efeito transcendente desses institutos, da súmula e do acórdão em recurso repetitivo. Eles vinculam as instâncias abaixo. Não tem lógica o meu recurso estar... Esse é um caso, inclusive, de rejeição liminar do recurso. Não tem lógica o meu recurso ter um efeito suspensivo e eu não poder não poder trocar ali a propriedade do meu cumprimento provisório, sendo que a decisão foi dada em consonância com os tribunais superiores já decidiram, né? E o efeito vinculante vai ser obrigação dos tribunais de segundo grau ou então dos juízes de primeira instância, vai ser obrigação a utilização vinculante. Beleza? Além dos casos acima, o juiz vai poder também dispensar a caução mais ou menos com aqueles requisitos da tutela provisória, quando entender que a situação possa causar grave dano de difícil ou incerta reparação. A pessoa não tem condições de prestar a caução e precisa daquilo que está ali, e se ele não tiver acesso àquilo, pode gerar um dano muito grave. Então, vamos pesar.
o juiz vai ter que pesar a possibilidade de dano do executado em caso de reforma da decisão ante a possibilidade de dano do exequente que está numa situação grave ali. Ele pesa e ele vai decidir por dispensar ou não a caução. Tranquilo, meu povo? Tranquilo não? Pera, tô esperando. Vai, Fran. Pergunta aí. Tá, vamos lá. Então, acho que é o mesmo ponto. O cumprimento provisório, ele é provisório porque pende recurso, né? Então, aquela decisão que que eu uso como título executivo judicial, aquela decisão pode mudar, tá? Então, já que aquela decisão pode mudar, o meu cumprimento é provisório e não definitivo. Tranquilo, né? Até essa parte, né? Uma vez que o meu cumprimento é provisório e não definitivo, eu consigo penhorar bens, mas eu não consigo trocar a propriedade como regra. Justamente para evitar que eu troque a propriedade, o recurso reforme a decisão por completo lá, eu perca a minha execução e o executado perca seu bem e vai ter que buscar bens do exequente para sanar esse prejuízo. Tranquilo até aqui? Beleza. Mas na penhora o exequente não perde o bem? Não, na penhora o executado tem o seu bem restrito. Ele perde o bem quando eu vou fazer as alienações ou adjudicações. A penhora em si não enseja a perda do bem, tá? Aquele bem fica meio que confiscado, vamos falar assim, não é uma terminologia correta, mas ele fica meio que confiscado para garantir a execução, garantir o processo de execução. Eu só vou efetivamente ter a perda do bem quando tem um levantamento de valor, por exemplo, quando eu tenho a transferência do dinheiro da conta do executado para uma conta judicial, quando eu tenho a transferência do veículo do executado para o exequente, aí sim eu tenho a perda do bem. Tá, Giovana? Tranquilo? Então, para evitar que eu tenha, se mesmo com essa dinâmica, vamos voltar para o slide aqui, peraí. Se mesmo com essa dinâmica, então, de eu penhorar, mas como regra eu não fazer a expropriação, a troca da propriedade, né? Em alguns casos, o exequente vai solicitar isso. Não é comum, não é a regra, não é o ordinário, mas o exequente pode solicitar a transferência da propriedade, tá? Quando o exequente solicitar a transferência dessa propriedade, que não é comum no cumprimento provisório, seja por alienação, seja por adjudicação, nós vamos ver o que é cada um, o juiz, lembra do princípio da responsabilidade do exequente? O juiz, então, para garantir a responsabilidade do exequente, para evitar que o executado sofra um prejuízo maior, ele vai poder requerer a caução. Quem vai dar essa caução? O exequente vai caucionar. Tá? Essa caução visa o seguinte: caso reforme a decisão e o executado tenha um prejuízo, esse prejuízo será ressarcido por essa caução depositada ali, tá? Em juízo. Nos casos abaixo aí, que vocês estão vendo do 521, eu tenho a possibilidade do juiz dispensar a caução. Então, o exequente vai poder levantar o valor, vai poder trocar a propriedade do bem, sem precisar caucionar antecipadamente. A gente vê ali que são casos excepcionais, tá? Natureza alimentar, necessidade, o agravo do RESP e do RE, e no caso das decisões vinculantes, decisões e súmulas ali que vão vincular todo mundo que está abaixo. E por último, no caso de que essa caução possa gerar ali, a exigência dessa caução possa gerar um dano um grave dano de difícil ou incerta reparação. Vamos voltar aqui para vocês. Tranquilo? Para cá.
Agora eu entendi. Beleza, Fran, posso seguir? Vinícius, beleza. Então, vamos lá. Estão vendo aí o slide, né? Já tinha falado para vocês que esse comprimento provisório ele se dá em autos apartados. Neste comprimento provisório, eu vou precisar, como regra, trazer algumas cópias. Como eu faço em autos apartados, o processo principal sobe para recurso e eu faço em autos apartados, né? O cumprimento na instância de base. Eu preciso tirar cópia para instruir, para o juiz que está executando ali saber o que eu estou executando, para o executado poder ver os documentos ali, poder ver a decisão. Quais são esses documentos que eu preciso de cópia? A decisão exequenda, porque é o meu título executivo, a certidão de interposição de recurso sem efeito suspensivo, justamente para comprovar que aquele recurso pendente de julgamento foi recebido sem efeito suspensivo. Essa certidão ela é emitida pelo cartório, tá? da vara, pelo cartório do tribunal lá, da turma, da Câmara, tá? As procurações outorgadas pelas partes, porque eu vou estar abrindo um processo novo e eu preciso intimar as partes, eu intimo através dos advogados, então eu preciso comprovar que o Zé Antônio é advogado da Maricota lá, então é só para comprovar e para poder intimar as outras partes através do advogado. Decisão de habilitação é habilitação de crédito, nos casos em que eu estou habilitando em inventário, nos casos em que eu estou habilitando um crédito em uma falência, e outras peças que julgar necessário, aí fica a critério do caso concreto, né? O advogado vai analisar no caso concreto que ele julga necessário para juntar ou não. Tranquilo? Junto tudo isso, faço uma petiçãozinha incidental também, igual a gente já tinha visto. Se for cumprimento de pagar a quantia certa, eu preciso trazer o valor correto e trazer a planilha também. E eu peço para o juiz intimar a outra parte. Tá? Intimar para quê? Mesma dinâmica, não muda nada aqui agora em relação ao cumprimento definitivo. Intimar para pagar em 15 dias. Se não pagar em 15 dias, multa do 523, parágrafo 1º, 10% de multa e 10% de honorários advocatícios. E inicia-se o prazo para impugnação ao cumprimento provisório de sentença. Vai ter impugnação? Claro que vai, normal, na mesma dinâmica, não muda nada. Tranquilo, Fran, Vinícius, Giovana, meu pequeno povo aí, tranquilo? Andréia, Cladinha, Cirlane, tudo certo. Beleza. Certo, beleza. Vamos aqui, então, voltar para o slide. E aí? E se a decisão for reformada? E se mudar aquela decisão que é o meu título executivo? Já tinha dado uma explicadinha aí para os meninos, para o Vinícius e para a Fran especialmente, que eu faço a penhora, mas como regra eu não faço a expropriação, tá? Se ela for reformada e parcialmente reformada, eu sigo com a parte que se manteve incólume, então eu sigo fazendo uma composição entre parte reformada e parte que não foi reformada. Se ela foi integralmente reformada, ela vai poder ter o condão de acabar com o meu cumprimento vai ser extinto por conta dessa reforma, tá? Então aí, parcialmente reformada fica sem efeito a parte modificada, se alterada em parte.
E integralmente reformado, eu perco o meu título automaticamente, então eu perco também o meu cumprimento, ele vai ser extinto. O que eu tenho que lembrar é que, uma vez extinto, eu tenho a responsabilidade do exequente. O executado vai poder apurar eventuais prejuízos que sofreu por conta do cumprimento provisório e poder cobrar do exequente. Tá? Outra coisa interessante relacionada à caução. Imagina então que eu penhorou um veículo, o exequente pediu para levantar, para transferir a propriedade deste veículo, eu transfiro a propriedade, seja por alienação, seja por adjudicação, transferir a propriedade e depois a reforma da decisão acaba com o meu cumprimento de sentença. Como é que eu faço com esse veículo que eu transferi, com esse carro que eu transferi? Eu vou ter ele de volta? Não. O seu prejuízo será ressarcido através da caução, então você vai ter direito à reparação dos prejuízos. Tá? A transferência já se foi, ainda mais quando tiver um terceiro de boa-fé envolvido ali, não tem por que eu prejudicar o terceiro de boa-fé. O bem já se foi, você ressarcido pelo valor correspondente ao valor do bem ali, justamente para isso que serve a caução. Tranquilo? Acabamos com o cumprimento provisório, as ressalvas são só essas. Uma vez que a minha decisão vai ser julgada e se não for reformada em nada, uma vez minha decisão julgada, então, e transitada em julgada, fazendo coisa julgada, aquele meu cumprimento provisório vai ser convertido em cumprimento definitivo e não muda muita coisa. Tá? Meus povos e minhas povas, tudo certo aí? Responde, meu povo, tudo certo? Vocês estão todos dormindo, né, cara? Que vergonha. Sim. Tranquilo, beleza. Vamos seguir só mais um pouquinho, para a gente tirar um pouquinho do atraso, tá? Desculpa, é muita matéria de uma vez, mas a gente tirar um pouquinho do atraso. 9 horas eu paro, então se o slide aqui termina antes com os exercícios, a gente para antes. Com relação ao cumprimento definitivo, a gente já viu quase tudo. A gente já viu que precisa que o título, né, a obrigação seja certa, líquida e exigível. A gente já viu que o juiz tem por obrigação na sentença, na decisão, individualizar a obrigação, dar certeza à obrigação, quantificar a obrigação, então liquidar é o quantum debeatur, né? O an debeatur da certa e o quantum debeatur da líquida. Nos casos em que ele não conseguir liquidar na decisão, a gente vai fazer a liquidação em separado, a gente já viu. E com relação à exigibilidade, a gente volta lá em negócios jurídicos, a minha obrigação vai estar exigível quando tiver implementada, quando tiver um termo inicial ali, ou quando tiver implementada uma condição suspensiva, a maioria de vocês tiveram isso com o Rogério, tá? Rogerinho, gente boa. Lembram disso? Beleza, tá? Só com uma ressalva, quando a gente vê títulos de crédito, os títulos de crédito não estão sujeitos, não são condicionais, não estão sujeitos a condições. Nos títulos de crédito terei sempre termo. Tranquilo? Beleza? A minha petição de cumprimento, eu tenho que cumprir esses requisitinhos do 524, eu tenho que trazer o nome do exequente e do executado, identificar as partes e trazer o CNPJ ou CPF dessas pessoas. Se for uma obrigação de pagar quantia certa, eu tenho que trazer o índice de correção, os juros, o termo inicial e final da correção e juros, a periodicidade da capitalização, se houver eventuais descontos, o cara já pagou alguma coisa, então estou negociando e eu negociei e dei um desconto de 10%. E o interesse do exequente, eu tenho que indicar bens passíveis de penhora, tá? Nome, CPF, CNPJ, não tem muito o que comentar. Índice de correção, juros, termo inicial e final da correção, periodicidade de capitalização e os descontos.
A gente já tinha visto em momento anterior que lá no 509, se eu não me engano, o CNJ é obrigado a criar um sisteminha para fazer esses cálculos. A gente tem na página do TJ, vocês estão vendo minha página do TJ aí agora. A gente tem na página do TJ que é a atualização monetária que faz esse serviço para a gente, uma explicaçãozinha de como é feito o cálculo, a base, o índice de correção aqui nesse sistema do INPC. Esse índice varia dependendo da obrigação, de como eu tenho, muito comum nas obrigações locatícias ser o IGPM, não o INPC. E aqui eu vou botando meus dados bonitinho, o número do processo, o nome do requerente, o nome do requerido, tá? Percentual de juros, o valor é devido, quando que ele é devido, quando começa a incidir juros, se tem multa, 523 parágrafo primeiro aqui, eu consigo fazer todo o meu cálculo bonitinho pelo site do TJ, tá? Já tinha aberto isso em sala com vocês. Isso é importante por quê? Porque a gente, quando for ver a impugnação ao cumprimento de sentença, uma das matérias que vai ser possível de ser alegada pelo executado na sua impugnação é o excesso de execução, é eu estar cobrando a mais do que eu devo, tá? O exequente está cobrando mais do que eu devo. Então, eu preciso saber como foi feito esse cálculo, o que compõe esse cálculo para eu poder impugnar aquele valor ali. Beleza? O juiz vai poder controlar esse valor também. O parágrafo 1º me traz essa probabilidade, essa possibilidade. Se o juiz acreditar que aquele valor está incorreto, ele vai poder pedir para que o contador, ele vai poder pedir, se ele souber o valor e conseguir perceber porque está incorreto, ele manda consertar, manda emendar. Agora, se ele não tiver condições técnicas de encontrar o porquê que ele acha que o valor está errado, ele manda para o contador. O contador vai ter um prazo de 30 dias para calcular. Esse prazo é o que a gente chama de prazo impróprio. Professor, o que acontece passados 30 dias? Nada. O contador vai ter um prazo maior, tá? E não vai acontecer muita coisa, não. E de contador eu entendo. Minha mãe foi contadora do TJ só a vida inteira dela, tá? Então, 20 e tantos anos, quase 30 anos, acho que de contadoria do TJ. Uma vez que eu cumpro com esses requisitos, minha petição está lá, o juiz vai fazer a admissibilidade, vai dar o ok e manda intimar para pagar em 15 dias, como a gente já tinha visto no procedimento anterior. Tá aí o procedimento, tá? Desenhadinho de uma forma diferente. O meu cumprimento de sentença, ele vem composto pelo valor principal, que eu já tinha lá, tá? A soma de todas as condenações que eu tenho lá, mais os honorários, mais as custas, né? Mais todas as despesas da sucumbência, mais as custas do cumprimento de sentença, mais os honorários da fase de cumprimento de sentença, caso incidam, né? Mais multa, mais eventuais despesas, intima para pagar. Se o cara paga nesses 15 dias, eu não tenho a incidência nem da multa de 10, nem dos honorários da fase de cumprimento do 523, parágrafo 1º, e o processo se torna extinto, porque a obrigação foi cumprida, tá? O juiz vai extinguir o processo. Se o cara não paga, multa de 10, honorários de 10 do 523, abre-se automaticamente o prazo para impugnar, para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, tá? Aí eu tenho que julgar, já falei para vocês, julgar aquela impugnação, a depender do resultado do julgamento. Eu tenho naturezas distintas de decisão. Se é uma decisão interlocutória, seja porque a minha impugnação foi julgada só parcialmente procedente ou totalmente improcedente, o processo de cumprimento de sentença segue. Então, é uma natureza de interlocutória atacável por agravo de instrumento. Se o meu cumprimento de sentença ele é totalmente, a minha impugnação, cumprimento de sentença, desculpa, é totalmente procedente, tenho condão de extinguir o meu cumprimento, é uma decisão terminativa. Uma vez que essa decisão é terminativa, é uma sentença, né? E vai ser atacada por apelação. Pergunta:
E aí, se houver o pagamento parcial, como é que eu faço com a história da multa e dos honorários lá do 523? Se nos primeiros 15 dias eu faço o pagamento parcial, a multa e os honorários vão incidir apenas sobre a parte inadimplida. Então, era 1.000, paguei 300, sobrou 700. Multa de 10 e honorários de 10 apenas em cima dos 700 inadimplidos. Não tem muito segredo. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha nos 6 aqui de novo. Vamos seguir para os exercícios agora? Posso ir? Pode. Ítalo, tentar aquele cabelo amarelo ainda, cara. Como é que tá aí? Não, que bom, fico contente, melhor, né? Tá preto. Não, Victor. Pelo Slido, não, eu não montei o Slido ainda, não. São os exercícios da nossa apostila, do nosso slide, desculpa. Nosso slidezinho aqui, ó. Tá na tela aí já. Vambora. 2017, Getúlio Vargas, Brega. Exame unificado 22. Jair promove ação em face de Carlos para cobrar uma dívida proveniente de um contrato não escrito de prestação de serviço celebrado pelas partes. Aqui a gente já tem algumas informações. Jair, então, é o autor, Carlos é o réu. A gente tem uma dívida, uma obrigação de pagar quantia certa. O instrumento que a gente tem para comprovar isso é um contrato, mas não escrito. Então, contrato não escrito não é título executivo extrajudicial. Pode procurar lá no 784, que vocês não vão encontrar contrato não escrito lá. Contrato lá é o do inciso 3º, contrato escrito assinado por 2 testemunhas e pelo devedor. Então, aqui não serve. Com trânsito em julgado, então ele entrou com uma ação de conhecimento e já transitou em julgado. Nós estamos tratando aqui então de cumprimento de sentença definitivo, que condenou Carlos a pagar o valor devido. Jair requer o cumprimento de sentença definitiva. O executado foi intimado regularmente na pessoa do seu advogado. No prazo da impugnação, deposita o correspondente a 30% do valor devido e requer o parcelamento do remanescente em até 6 vezes. Então, no prazo para impugnação, aqueles últimos 15 dias, 15 para pagar e 15 para impugnar, né? Então, no prazo de 15 para impugnar, o executado, Carlos, depositou 31% lá e pediu os 70% restantes para que sejam parcelados em 6 vezes. O juiz defere o pedido do executado, fundamentando a sua decisão no princípio da menor onerosidade. Vamos lembrar que o princípio da menor onerosidade é aquele que fala que a execução se encaminhará, a execução vai ser tratada da forma menos onerosa. Não quer dizer que o exequente, o juiz, tem que aceitar qualquer porcaria. Só quer dizer que se eu tiver uma forma menos onerosa de processar a execução, que eu escolha o caminho menos oneroso. Tá? Não é muito o que está dizendo no enunciado aí, não. Está meio errado isso. Mas o exequente se insurge por intermédio de agravo de instrumento, é agravo mesmo, é uma decisão interlocutória, o que cabe então é agravo, alegando que o parcelamento legal não se aplica ao cumprimento de sentença. Meu povo, esse parcelamento legal está previsto lá no 916 do CPC. Nessa dinâmica mesmo de entrada de 30% e parcelamento em 6 parcelas, então saldo remanescente em 6 parcelas. Nessas parcelas vão incidir juros de correção monetária, juros de 1% e correção monetária. Tá? Só que ele fala que é no prazo de embargos à execução e não no prazo de impugnação. Outra coisa importante da gente se atentar é o parágrafo 7º. Lá no parágrafo 7º está expresso que não é utilizada para o cumprimento de sentença, sendo utilizada apenas para a execução de título extra. Beleza? Então, diante da situação hipotética, a decisão do juiz está correta. Não está correta, a gente viu por força do parágrafo 7º. Só vou poder utilizar dessa oportunidade legislativa aí na execução de título extrajudicial. No cumprimento não dá.
B, equivocada, tendo em vista que só poderia deferir se fosse feito o depósito de 50%. Equivocada ela está, mas eu não sou obrigado a ter depósito de 50%. Eu posso ter o depósito obrigatório é de 30%. Equivocada, pois há uma vedação expressa para a concessão do parcelamento legal. No caso do cumprimento de sentença, é o 916, parágrafo 7º. Então, nosso gabarito é a letra C. D, correta, pois sempre se deve encontrar a forma mais efetiva para a execução. Sempre se deve encontrar a forma mais efetiva para a execução, mas eu nunca vi dizer que efetividade é parcelar nada. Não tem nem como a gente saber se essa decisão é a mais efetiva ou não, porque o enunciado não traz maiores detalhes, então não tem como eu saber. Letra C, o gabarito. Próxima, 2017, procurador do estado do Acre. Aqui ele está querendo a incorreta, beleza? Uma vez que eu quero a incorreta, gosto de questão que busca incorreta porque eu tenho outras alternativas corretas, né? Então aqui eu tenho 5, uma errada e 4 corretas, é bom. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença e dos atos executivos subsequentes somente poderão ser arguidas pelo executado em autos apartados e neles serão decididas pelo juiz. Achamos incorreto. Não, gente, não. No cumprimento de sentença, a minha impugnação é feita nos mesmos autos e, eventualmente, uma outra penhora ou avaliação a posteriori, qualquer problema que se insurja depois, eu faço por petição simples nos próprios autos. Não tem dificuldade nenhuma, tá? B, a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, pode, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário, perfeito. E lembrando que ela tem que ser transitada em julgado. C, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo de sentença far-se-á requerimento do exequente. Sempre, nunca vi executado, tá, querendo ser executado. O interesse é sempre do exequente. Ninguém tem vontade de tomar uma execução, pelo menos quem esteja em pleno gozo das faculdades mentais, né? O que é difícil hoje em dia. Sendo executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias acrescido de custas, se houver, perfeito. D, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento para a efetivação da tutela específica ou para a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. A gente vai ver isso na próxima etapa, no próximo slide, quando a gente for ver cumprimento de sentença das obrigações de fazer e não fazer, e é perfeito. Nessas obrigações eu tento primeiro a tutela específica, que aquela própria obrigação seja cumprida pela pessoa obrigada. Uma vez não conseguindo isso, eu passo para uma segunda etapa ao resultado prático equivalente, que é aquela obrigação seja mas por outra pessoa. Letra E, não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido, sentença será expedido mandado de busca, apreensão ou emissão na posse. Busca e apreensão para bens móveis, emissão na posse para bens imóveis, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, respectivamente, perfeito. Beleza? Para acabar nada, ainda tem mais de um monte de coisa. Julga os itens, é do CESP, Prefeitura de Fortaleza para procurador do município. De acordo com o STJ, a sentença declaratória que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia, de fazer e de não fazer, ou de entregar coisa, constitui título executivo judicial? Constitui. Eita, já tenho de baixo, desculpa. Constitui, tá? Perfeito. No que se refere ao cumprimento de sentença e ao processo de execução, julga o item subsequente, situação hipotética. Procurador de determinado município foi intimado em cumprimento de sentença e verificou que no curso do processo de conhecimento havia sido pago ao exequente determinado valor que deveria ser compensado. Assertiva. Nessa situação, o procurador deve, nos embargos à execução, alegar o direito à compensação como causa modificativa da obrigação. E verificou que no curso do processo de conhecimento já havia sido pago. Se foi pago no curso do processo de conhecimento, deve ser alegada a compensação no curso do processo de conhecimento e não na fase de cumprimento de sentença. Ponto 1. Ponto 2. Nós estamos falando de cumprimento de sentença, então não tem nada a ver nos embargos à execução.
Então, o procurador deve nos embargos, o procurador deve ir na impugnação ao cumprimento de sentença. Então, tem 2 erros nessa questão. Próximo, para acabar, SESP, prova de juiz do Paraná. Assinale a opção correta de acordo com as normas referentes ao cumprimento de sentença. Procedimento monitório e processo de execução. Letra A. As defesas processuais relativas ao controle e regularidade dos atos executórios no procedimento de cumprimento de sentença somente podem ser arguidas por meio de impugnação. Não, a gente vai ter outras possibilidades. Tá? Um bom exemplo disso, quando a gente for ver impugnação mais a fundo, é que na minha impugnação eu tenho que alegar penhora incorreta ou avaliação errônea. Mas e se a penhora se der após o prazo de impugnação? Como eu faço? Alego penhora incorreta e avaliação errônea por petição simples. Não tem problema. Tá? Fácil e rápido. Letra B. A existência de título executivo extrajudicial não é óbice ao ajuizamento de ação condenatória, não é mesmo não. Podendo ainda o credor optar pelo ajuizamento da ação monitória a despeito da possibilidade da utilização da via executória. Bacaninha, tá aí. Grande lance aqui é o entendimento do STJ na ação monitória prevista lá no 700 do CPC. Todas as vezes que eu tenho um título, uma prova escrita, um documento sem força de título executivo, o STJ já entendeu que mesmo que esse documento tenha força de título executivo, eu posso utilizar a monitória. Beleza? É incompatível com o regime do cumprimento provisório de sentença, multa de 10%. É incompatível nada. Tá? Eu vou poder ter ela sim, beleza? O protesto da decisão que determine a prestação de alimentos somente poderá ser feito após o trânsito em julgado. Não é, eu falei para vocês que a decisão que determina a prestação de alimentos é uma exceção. Então, aquela decisão dos alimentos provisórios poderão ser protestada antes do trânsito. Vai ter. E aí, teve um povo que desistiu aí, né? Parar a apresentação. Voltamos, meu povo. É isso, tá? Agradeço a todos aí. Vamos seguir da melhor forma possível. Rafa, quando eu montar o slide eu explico melhor, fica mais fácil, tá? Vamos tentar seguir da melhor forma possível. Nas próximas aulas eu tento gravar e a gente faz só o chat, o fórum de discussão, tá? Obrigado, e eu vou disponibilizar assim que possível isso aqui para as outras pessoas verem. Até mais, vou encerrar aqui a nossa chamada. Beijo, mais.